Força magnética. Força eletromagnética ou força magnética. O vetor de indução magnética poderá dar origem a uma força magnética quando nela existe uma carga ou um condutor percorrido por uma corrente. Lembrando da experiência de Ørsted. Esta força magnética existe em muitos equipamentos: televisão, alto-falante, ventilador, ar-condicionado, motores elétricos em geral. Vamos dar continuidade à regra da mão direita. Agora vamos utilizar ela para a força magnética. Ela também é conhecida como regra do tapa. O polegar, ele pode ser tanto a corrente quanto a velocidade da carga. Os outros dedos continuam sendo o vetor campo magnético. Agora vamos acrescentar o vetor força magnética, que ele vai sair da palma da sua mão. Continuamos também com a questão das setas. Quando tem um xizinho, ela está dizendo que ela está entrando no plano. E quando tem esse pontinho aqui, está dizendo que ela está saindo do plano. A força magnética somente surgirá se a carga estiver em movimento, não paralela ao campo magnético. Vamos já entender isso. Mas antes vamos ver aqui. Quando ela é de cargas positiva, o seu polegar vai ser a velocidade, os outros dedos o campo magnético e na palma da sua mão vai sair a força. Quando a carga é negativa, o polegar a velocidade, os outros dedos o campo magnético e na costa da sua mão vai sair a força magnética. Vai ficar bem mais claro quando começarmos a resolver os exercícios. Os casos particulares. A carga é abandonada no interior do campo magnético uniforme. Neste caso, a velocidade é igual a zero. Logo, a força é zero. Um corpo em repouso, ele tende a permanecer em repouso, até que uma força contrária se mova. Então, não vai ser mais repouso. Mas se o V é igual a zero, a força vai ser zero. Segundo caso, a carga é lançada na mesma direção das linhas de campo. Neste caso, como α é igual a 0 graus ou 180, o seno é igual a zero. Logo, a força é igual a zero, ou seja, a carga não sofre ação da força magnética. A carga é lançada perpendicularmente ao campo. Neste caso, como α é 90 graus, o seno de 90 graus é 1. A velocidade é perpendicular ao campo. Ó, a carga está bem aqui, perpendicular ao campo, ela está formando 90 graus. Mais um slide para compreender melhor um pouco essa formação do ângulo de 90 graus. E podemos observar que a força magnética ela é centrípeta. Está sempre apontando para o centro. Ó. Você vai lá, ela sempre vai apontar para o centro. A carga permanece em movimento circular uniforme. Então, como fazemos para calcular a força magnética sobre a carga? Vamos utilizar a regra da mão direita para a força magnética. Temos aqui o seu polegar a velocidade, os outros dedos o vetor campo magnético e saindo da palma da sua mão, quando for a carga positiva, a força. No caso, a força magnética sobre um fio condutor, também você vai obedecer, no caso aqui, o sentido da corrente. O vetor campo será aqui esses dedos aqui, que ele vai tangenciar esse fio, e a força, eu fosse uma espécie de empurrão, vai sair da palma da sua mão, da mesma forma. Então vamos aqui no outro compreender melhor a fórmula. No caso aqui, ó, para as cargas, temos que a força magnética é dada em Newton, o Q corresponde à carga elétrica, dada em Coulomb, o V
que é de velocidade da carga, metros por segundo. O B, a intensidade do vetor indução magnética em Tesla. E o ângulo entre o B e o V, que é o seno de θ ou seno de alfa, a letra que você preferir, que muitas das vezes é 90 graus. Então, geralmente, encaramos como 1 e deixamos só o Q vezes V vezes B. Esquecemos esse seno bem aqui, quando ele forma 90 graus. A mesma coisa acontece para o campo magnético gerado por um fio, que a gente chamamos aqui ela de bio. A força magnética, também dada em Newton. O B é o módulo do vetor indução magnética. O I é a intensidade da corrente. O L é o comprimento do fio. E o θ é o ângulo formado entre o fio e o vetor indução magnética. Também, por das vezes, ele vai dar em seno de 90 graus, que é igual a 1. Também podemos encontrar forças entre dois fios paralelos. Quando a corrente são de mesmos sentidos, ocorre uma atração. Quando as correntes são de sentidos contrários, ocorre uma repulsão. Aqui embaixo também temos a fórmula para fazer esses cálculos. Ah, ficou confuso? Ok. Nos exercícios a gente vai começar a descomplicar o que ficou confuso. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, tudo, vocês podem colocar lá nos comentários, tudo, que vamos sanar essas dúvidas de vocês. Não pode ficar com dúvida. Então, até o próximo vídeo.